Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. E mais uma vez, juntos, para mais um tempo, em desfrutar da palavra de Deus. E somos gratos pela sua vida, por você que nos acompanha aí ao longo de todo o tempo, de todos os estudos disponibilizados aí às terças-feiras. É claro que o nosso maior desejo é que você venha estar conosco presencialmente, mas caso isso não seja possível, nós temos os cultos aí em tempo real, nas quintas-feiras a partir das 19h30, 19h40, né? Em tempo real você pode cultuar o Senhor, é um culto de oração e você pode se manifestar no chat, pedir oração, enfim. E aos domingos, às 10 horas da manhã, também, em tempo real, estar conosco, cultuando. Eu sempre gosto de ressaltar, que não é o assistir, que não é simplesmente o acompanhar ali em tempo real, mas é de fato cultuar ao Senhor, mesmo à distância, quando não há essa possibilidade de estar juntamente conosco, que é mais gostoso, dar aquele aperto de mão, aquele abraço, mas enfim. Esteja aí nos acompanhando, Caso não acompanhe em tempo real, você pode aí entrar lá no canal IBFL TV e acessar os inúmeros cultos, trabalhos, vídeos, que ficam disponibilizados lá. Amém? E como tema deste mês, nós temos aí, como tema, trabalho, um agente revitalizador. Em um mês de revitalização, é claro que para que ela ocorra de forma proveitosa, é necessário ações de trabalhos individuais, coletivos, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem aí, nos despertado para esse tempo. E o texto base encontra-se em Provérbios 14, 23, onde nos diz a respeito do trabalho o seguinte verso: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Então, quantas vezes eu, talvez você, projetou, planejou, expressou, comunicou a algumas pessoas, olha, eu vou fazer, vai acontecer, e muitas vezes não saiu do papel. Com o nosso Deus, isso não acontece. O nosso Deus trabalha em todo tempo, em certa feita, Jesus disse, olha, meu Pai trabalha até hoje e eu também. E nesse momento, o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas, nos direcionando. E eu quero aqui também compartilhar com você o tema dos estudos das terças-feiras, que eles estarão relacionados às obras das mãos de Deus. Ou seja, tudo aquilo o qual o Senhor fez, faz, e nós cremos que Ele continuará fazendo. E um dos textos que um dos meus prediletos para se falar das obras de Deus, da criação, do princípio, de tudo que Ele faz, encontra-se lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. Mas antes de adentrarmos as Escrituras, qual o objetivo de hoje? Qual o objetivo, o que nós queremos alcançar e desfrutar aqui, compartilhar, e é claro, depois você irá refletir mais, orar ao Senhor, ler, se aprofundar, buscar mais entendimento, e com certeza o Senhor vai te ensinar, te aprimorar, te aperfeiçoar dia após dia. Então nós temos aqui como objetivo para hoje, primeiro, a relação entre Criador e criação. Amém? Qual a relação entre o Criador e a criação? Segundo, o método de criação. Ah, mas pastor Orlando, como que Deus criou? Ele contratou, ele terceirizou, Como que foi isso?
Então, primeiro, a relação entre Criador e criação. Segundo, o método, né? Como que Deus de fato fez tudo isso. E terceiro, o que talvez seja aqui um dos mais importantes no que diz respeito a você crer nas obras das mãos de Deus e não se basear, não se pautar apenas em evidências, né? Olha, eu sou um Tomé, eu preciso ver, eu preciso... Não, mas que pela fé nós possamos continuar crendo que Ele existe, que tudo que se fez foi por meio da Sua palavra. Então, acima das evidências científicas, né, esse é o terceiro ponto, acima das evidências científicas do criacionismo, a fé é que deve ser a base da nossa crença. Amém? Então, esses são os 3 pontos, os 3 objetivos aí que nós queremos reforçar por meio das Escrituras. Então, a gente começa aqui pelo texto, né, o qual já apresentei aos irmãos, Hebreus 11, capítulo 3, e é um texto que nos diz da seguinte forma: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a princípio, a gente já observa o primeiro ponto: criação, criador e criação. Existe um criador, né, o qual formou todas as coisas. Por qual método? Pela sua palavra. E aí eu reforço o terceiro objetivo de hoje, que além das evidências que nós estamos observando nos dias atuais, a ciência explorando, descobrindo, né? Pessoas aí tendo que se dobrar ao que as Escrituras já diziam, ainda assim, amados, não são as evidências que vão embasar a nossa fé, mas é a palavra de Deus, que é o nosso manual, né, de fé, de regra, de prática. Então esses 3 pontos eles precisam ficar, né, bem vivos aí em nossos corações para esses 4 dias de estudos, né, as 4 terças-feiras aí do mês de agosto. Então é importante que esses 3 pilares aí fiquem bem avivados no nosso coração. E eu quero dar continuidade aqui ainda em Hebreus, mas agora lá no capítulo 1, nos versos 1 e 2, que também irão ali nos relatar a manifestação dessa gloriosa obra das mãos de Deus. E nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fez todo o mundo. Então, mais uma vez aqui, os textos bíblicos atestam um Criador, uma criação, ok? E bora lá que tem mais. Em Salmos de número 33, verso 6, o salmista diz o seguinte: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, reforçando o texto base desse mês, né, que no trabalho há proveito, mas quando são meras palavras, acaba assim penúria. E o que eu quero ressaltar aqui é que o nosso Deus fala e o nosso Deus cumpre. Amém? Continuando. Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu
os céus. João, o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, onde a manifestação e participação do nosso Cristo, do nosso Salvador, desde o princípio, em todas as coisas, e assim nos diz a partir do verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o nosso Jesus, o nosso Senhor, a qual o texto relata, o Verbo vivo, né, esteve presente, participativo em toda a criação. Colossenses 1, do 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ô glória! Ô coisa boa! Trabalhe. O trabalho é importante. O nosso Deus trabalha até os dias de hoje. O Espírito Santo trabalha. A igreja deve trabalhar, deve continuar anunciando a palavra. A fé chegará a muitos pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus que a igreja prega. O trabalho importante, a primazia de trabalho da igreja, que é continuar anunciando o evangelho, fazendo discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim Jesus nos ordenou. E a importância da primazia, do trabalho das nossas mãos para o Senhor. E o nosso trabalho diário ali, de onde o suor, né? O suor, o cansaço que adentrou ao mundo por meio do pecado, porque o trabalho foi criado por Deus. O trabalho é uma criação de Deus, o trabalho é bênção. Então, a maior parte do nosso tempo nós passamos, né, em nosso trabalho. E é um campo onde nós devemos ali estender e manifestar o reino de Deus em todo o tempo. Por isso que o nosso trabalho, o nosso testemunho, né? Você que passa por situações difíceis, você que passa por situações de humilhação, você que está prestes ali a terminar seu aviso prévio, foi mandado embora. Queridos, honre ao Senhor. Honre aos seus superiores, faça a sua parte, continue trabalhando e fazendo o seu melhor como se fosse, e de fato é, para Deus, porque Ele é quem te honra. Mas trabalhe, porque o trabalho, ele de fato, ele produz, ele é proveitoso. Então não fique em meras palavras, trabalhe, honre ao Senhor, honre a sua casa, amém? E com certeza Deus te honrará. No decorrer dos próximos estudos, aí sim nós estaremos falando um pouquinho mais ali da criação, de algumas fases, né, de algumas ações, mas o que esse mês quer de fato é mostrar, é lembrar, é fazer com que eu e você possamos revisitar, meditar de dia e de noite nas Escrituras, para que nós possamos alcançar do Senhor graça, sabedoria e entendimento para viver essa palavra de uma maneira que agrade a Deus, que ame a Deus acima de todas as coisas, que ame ao próximo como a si mesmo. Então, só para a gente fechar, né, nosso assunto hoje, quais são os 3 pontos principais que nós
né, preferimos aqui abordar a princípio no que diz a criação, né, das mãos de Deus, os feitos das mãos de Deus, é a relação onde de fato há um Criador, né, para toda essa criação, e é pela sua palavra, pelo seu poder que se deu todas as coisas e até hoje são sustentadas, amém? E que por mais que a ciência se manifeste, por mais que hajam super evidências de que de fato, né, existe um Criador, ainda assim, a nossa base deve estar firmada na fé. A fé que há um Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas e que trabalha até hoje, que nós devemos seguir o seu exemplo em trabalhar para frutificar de forma proveitosa e que não fique somente em meras palavras, mas que a gente venha seguir o exemplo do nosso Deus e com certeza alcançar sucesso em inúmeras áreas das nossas vidas, honrando e glorificando ao Senhor. Amém? Então esteja conosco, temos mais aí a desfrutar da palavra de Deus. Na última terça-feira do mês, iremos abordar um pouquinho sobre o designer inteligente. Não, o que é isso? Lá na frente a gente conversa. E fica aqui o nosso grande abraço, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor continue sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o trabalho, sobre o fruto do teu trabalho. Que Deus te dê sabedoria para você administrar. Que tudo que você colocar as tuas mãos, de fato, possa gerar algo proveitoso para a vida. Em nome de Jesus, amém.